Olá, me chamo Josiane, faço parte da turma de graduação EAD Unifor, sou do curso de Administração. Essa apresentação trata-se de uma explicação resumida sobre análise descritiva de dados. Apresento a vocês o meu grupo, que irá me ajudar na apresentação desta atividade final da disciplina de análise descritiva de dados. Nossa equipe é composta por 4 integrantes, dentre eles eu, Josiane Ribeiro de Oliveira, Maria Verônica Vieira de Macedo, Ana Priscila Loyola Lopes Santos e Rebeca Dantas Cabral. Daremos início explicando um pouco sobre o que é análise descritiva de dados. A análise descritiva de dados pode ser entendida como um diagnóstico dos dados que busca entender e descrever nas informações as tendências e padrões existentes. Ela é feita na base do Big Data, sendo uma forma mais simples de análise de dados, trabalhando com a objetividade e conceitos simples das estatísticas, como funciona para dar uma visão pragmática sobre variáveis de um negócio, costuma ser o início da análise de dados, abrindo caminho para outras ferramentas e estratégias. A análise descritiva de dados é usada para resumir, organizar e compreender dados. Ela também é chamada de análise exploratória, pois busca entender algo dentro dos dados. Nessa compreensão do que ocorreu com alguma variável do negócio, ela é realizada com base em algum período ou evento específico. Vejamos agora algumas vantagens de usar a análise de dados, que são elas: para prever tendências. Prever tendência é analisar dados históricos e atuais para antecipar as mudanças no comportamento dos consumidores e demandas do mercado. O objetivo é identificar oportunidades de crescimento do negócio e poder adaptar estratégias para atender às demandas do mercado. Conhecer melhor o mercado em que atua. Ter um amplo conhecimento sobre o mercado em que sua empresa está inserida é essencial para o bom funcionamento do negócio. Tomar decisões com base em informações precisas. Para obter mais assertividades, decisões baseadas em dados são mais objetivas e racionais e menos dependentes de opiniões e emoções. É importante saber que as decisões baseadas em dados confiáveis são sempre mais precisas. Detectar padrões. Através do reconhecimento de padrões, é possível extrair informações úteis e significativas, permitindo a tomada de decisões mais assertivas, precisas e eficientes. Corrigir erros. Com a análise de dados, é possível identificar e corrigir os erros que possam surgir e, com isso, resultar em perdas financeiras para a empresa, que, no caso, nenhum empresário ou gestor de empresa deseja em seu negócio. Agora irei repassar a palavra para a colega Verônica, que irá falar um pouco sobre os tipos de análise de dados. Olá, vamos ver aqui
os 3 tipos de análise de dados. Temos a primeira, que é a univariada, bivariada e a multivariada. A univariada, como o nome já indica, essa análise de dado trabalha com apenas uma variável. Este tipo está em um nível mais básico e simples, afinal apresenta apenas uma característica de forma isolada, sem se relacionar com outras. Com apenas uma variável, é mais fácil trabalhar com objetividade. Geralmente são observados a medida, a mediana e moda deste elemento, buscando por padrões. Temos também, na estatística univariada, 3 tópicos. Primeiro é a frequência de ocorrências, que é de um conjunto de observações por meio de tabelas e distribuições de frequências. O segundo tópico é a representação da distribuição de uma variável por meio de gráficos. E também as medidas representativas de uma série de dados, como medidas de posição ou localização também. Medidas de dispersão ou variabilidade. E medidas de forma, que essas medidas de forma são assimetria e curtose. Mas também, dependendo do tipo de variável, as análises, as tabelas e os gráficos e medidas, elas também podem variar. Por segundo, temos a bivariada. Já aqui temos uma análise descritiva que é feita em cima de 2 variáveis. O objetivo é investigar a forma que uma se comporta em contato com a outra, a relação que existe entre elas. Se pensarmos em uma análise que indica quantos homens são negros no Brasil, por exemplo, nós estamos diante de uma bivariada, porque estamos trabalhando com a raça e o gênero. Na visualização de dados, estaremos trabalhando com 2 colunas ou linhas. E a análise bivariada, ela tem como objetivo o estudo das relações, associação para variáveis qualitativas e correções para variáveis quantitativas. E por último, nós temos a multivariada. Pensando no nome e na descrição dos tipos anteriores, não resta muito mistério. Na análise descritiva multivariada, temos um trabalho em cima de diversos elementos, relacionando entre si e criando entendimentos mais elaborados. Com muitos fatores, é possível ter uma visão de um número maior de categorias homogêneas, porém, com menos componentes, para quem deseja fazer uma leitura mais eficaz e detalhada. Essa é a análise descritiva ideal. A importância da análise de dados. A análise descritiva é uma espécie de início da interpretação de dados, e só por isso já dá para perceber o valor que ela tem para o negócio. Mesmo sendo simplificada, ela pode ser base para a estratégia empresarial. Sua importância se confunde com a do trabalho com dados, afinal, são diversas etapas e funções que buscam o mesmo objetivo, isto é, a análise descritiva é mais uma parte de uma estratégia maior que busca encontrar insights para alavancar um negócio, identificando padrões e tendências. Além das importâncias comuns, as diferentes formas de análise de dados e de todo o trabalho com a informação, existem outras vantagens que merecem destaque. Veja quais são esses benefícios agora. Efetuar uma leitura objetiva. Para não errar, nada melhor que trabalhar com a objetividade na análise descritiva. Os dados são apresentados de forma pragmática, sem juízo de valor e nem achismos. Apesar de ser importante assumir riscos em uma empreitada, muito do serviço precisa ser feito com objetividade, com a certeza que as informações podem apresentar. Todavia, a análise descritiva não te impede de trabalhar com outras estratégias que sejam espécies de apostas para os negócios.
estarei falando quais são as medidas da estatística aplicada na análise descritiva. Dentro do que pode ser feito, a análise descritiva costuma aproveitar algumas medidas da estatística para apresentar seus resultados. Como o nosso tema veio dessa área, faz todo sentido que isso aconteça. Dependendo do que deve ser analisado, um novo conceito deve ser aplicado. Se você não gostava muito das aulas de matemática, talvez tenha esquecido essa medida. Veja os mais comuns que são aplicados na análise descritiva. Bom, 1. Temos a média. A média é a medida que mostra o valor de equilíbrio entre todas as informações numéricas que temos em um conjunto de dados. Sendo uma das principais métricas da estatística, sua forma é bem simples. Para calculá-la, basta adicionar todos os elementos e dividir o resultado pela quantidade de termos somados. A média também pode ser ponderada, na qual os dados podem ter pesos diferentes. Em muitas universidades, por exemplo, os vestibulares utilizam essa medida. 2. Temos a mediana. A mediana é o elemento central de um grupo, desde que os valores sejam ordenados de forma crescente ou decrescente. De forma mais fácil de encontrar, basta organizar cada dado e encontrar o termo da metade. No caso de termos um número par de valores, a mediana será a média dos dois números centrais. Terceiro, temos a moda. A moda também é extremamente simples. A moda é o termo que mais aparece em um grupo de dados, ou seja, o que é mais frequente. O interessante da moda é que ela pode ultrapassar os números e ser aplicada em outros elementos, como cor, cidade e etc. No caso do grupo de dados ter dois valores que sejam mais frequentes, ela será bimodal. E se tiver mais ainda, será multimodal. Junto com a média e a mediana, a moda é uma medida de tendência central. 4. Temos o máximo. Aqui não existe nenhum mistério, só é preciso conhecer o maior valor dentro de todos os dados. Para achar o máximo, não é preciso realizar nenhuma conta, e utilizando uma aplicação de web simples, você terá acesso a esse valor sem nem precisar organizar manualmente uma lista. 5. Temos o mínimo. O mínimo é o inverso do máximo, apontando um menor valor dentro de um grupo de dados. Apesar de parecer uma métrica pouco útil, você poderá precisar dela para chegar em outras. 6. A porcentagem. Uma das medidas mais utilizadas tanto na estatística quanto na ciência de dados, a porcentagem é uma razão que possui 100 como denominador. Seu uso é tão grande que mesmo quem não é da área tem a facilidade maior, nem que seja na vida pessoal. A ideia da porcentagem é indicar uma parte central dentro do total. Por exemplo, se pensarmos em 5 pessoas em um grupo de 20, estamos falando de 25%. Ela é importante para entender mais sobre padrões de um grupo, medindo aquilo que pode ser mais relevante. 7. Por fim, temos o desvio padrão, que mede o quanto os dados de um conjunto são dispersos. Essa métrica, que é bem mais complexa que as outras, utiliza, por exemplo, o mínimo e o máximo. O desvio padrão complementa a média em algumas análises, pois ele calcula o quanto os dados variam em torno dela. Quanto menor for esse desvio, maior a regularidade do grupo, indicando um valor mais padronizado e coeso. Finalizamos aqui e agradecemos a atenção de todos.